Você que é cristão, já se perguntou alguma vez como o evangelho deve fazer diferença nos seus relacionamentos? Ou seja, como que a palavra de Deus ela deve influenciar o relacionamento que você tem com sua família, né? Seus irmãos, seus pais, ou então com a sua namorada, seu namorado, ou até mesmo com seus amigos. Você já se fez essa pergunta, esse questionamento? Porque é isso que nós vamos tentar responder e ver de maneira ampla na aula que corresponde ao capítulo 12 do livro que estamos estudando, que chama O Evangelho nos Relacionamentos. Fala pessoal, espero que todo mundo esteja bem. Antes da gente começar a falar sobre a aula em si, vou pedir que você acompanhe aqui comigo a leitura do versículo correspondente a essa aula. É só um versículo, tá? Ele fica ali no capítulo 5, é o último, 26. E você pode acompanhar a leitura daí, para que assim a gente comece a desenvolver a ideia dessa primeira parte do capítulo, né, da aula de hoje. Na aula que vem, na segunda parte do capítulo 12, a gente vai ler os capítulos de 1 a 5 na verdade, os versículos, né, de 1 a 5 do capítulo 6, tá? Mas essa é só a aula da semana que vem. Nessa aula é só esse versículo mesmo. Acompanhe a leitura comigo. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Um versículo bem pequeno, bem simples, e que, assim como eu disse na introdução, que é o tema principal dessa aula é nós fazermos uma reflexão se de fato o Evangelho tem feito ou deveria estar fazendo diferença em nossos relacionamentos, é justamente sobre isso que esse versículo fala, bem direto, vocês podem ter visto aí. Eu quero começar lembrando vocês sobre alguns conceitos da aula passada. Ela foi dada pelo João Marcos sobre a segunda parte do capítulo 5 do livro dos Gálatas, naquela parte que Paulo foca muito sobre a dicotomia, né, da vida cristã entre andar na carne e andar no espírito, sendo que o andar na carne é o nosso andar natural de seres humanos caídos até o momento em que somos salvos e através desse grande milagre operado por Deus em nossas vidas, nós podemos andar no Espírito e assim produzir o fruto do Espírito, que é um só, como o João Marcos deixou bem claro na última aula, mas eles são exemplificados, né, são mostrados de diversas maneiras, que é aquela lista que Paulo fala e que a gente aprende desde muito pequeno na EBD, caso você tenha crescido na igreja, né, na EBD infantil. Ou se não, você pode acompanhar aí essa listagem no capítulo 5 de Gálatas. Mas Paulo ele tinha acabado de falar que todo cristão ele deve sempre buscar andar no Espírito e não na carne. E a partir do momento que nós tomamos essa decisão nas nossas vidas, e todo cristão deve tomar essa decisão, obviamente, é um dos sinais de um verdadeiro comprometimento com a salvação em Cristo Jesus, você querer andar conforme a Bíblia instrui, a gente tem que começar a prezar pelos nossos relacionamentos. E a primeira coisa que Paulo coloca aqui é que nós não devemos ser presunçosos, segundo essa versão. Algumas versões vão dizer não nos vangloriemos, outras vão dizer não sejamos vazios de honra, mas se nós formos considerar cada versão, eu diria que a mais literal é essa que fala de vazios de honra, literalmente o que essa palavra presunçoso, aqui nessa versão que eu li, representa, e o significado por trás dela é, na verdade, uma pessoa que ela é tão insegura de si mesma e tão, ao mesmo tempo, cheia de si mesma, que ela tem a necessidade de ficar se comparando o tempo inteiro com os outros, sendo uma comparação de ela se colocando como uma pessoa superior ou até mesmo inferior. Mas o que essa palavra significa que a pessoa ela não consegue focar simplesmente nela mesma ou no que ela precisa melhorar, no que ela precisa mudar, no que diz respeito ao relacionamento pessoal dela com Deus. Ela tem necessidade de ficar o tempo inteiro colocando a sua vida em xeque com a de outras pessoas. É basicamente isso que significa aqui a palavra presunçoso, vazio de honra. Uma necessidade, seja por motivos de se considerar superior ou inferior, ter essa comparação da pessoa com os outros. Então, não sei se você conseguiu entender muito bem esse conceito, é um conceito um tanto quanto complexo, mas a partir desse momento que essa pessoa ela não está andando no espírito e corre esse risco ou já está tendo o seu relacionamento baseado nesse grande perigo da comparação,
Paulo diz que isso pode levar a grandes dois riscos. Você pode acompanhar aí. O primeiro risco é provocar uns aos outros, e o segundo, tendo inveja um dos outros. Provocar aqui significa basicamente competição. É mais ou menos o que essa palavra significa de maneira literal aqui, uma competição. Enquanto que a palavra inveja, ela tem dois possíveis desfechos. Quando eu tenho inveja de uma pessoa, ou eu quero ter algo que ela tem, ou se não, eu quero que ela não tenha algo que ela tem. Eu simplesmente acho que é injusto ela ter alguma coisa. A gente vai tratar isso um pouco mais exemplificado para frente. Mas esses são os dois grandes perigos do relacionamento aqui que Paulo vai querer trabalhar nesse versículo apenas. Então, só para a gente fazer uma recapitulação, quando eu não estou andando no Espírito, eu corro um grande risco, segundo Paulo, de estar sendo presunçoso, ou seja, estar o tempo inteiro me comparando com outras pessoas. E o grande perigo de eu ficar me comparando com outras pessoas é eu provocar, né, causar um espírito de competição entre a minha vida de outrens e também de ter inveja, ou seja, como eu já disse, aquelas duas maneiras da inveja se mostrar. E é óbvio que isso é ruim, né? Eu não preciso aqui ficar defendendo o porquê isso é ruim. A partir do momento que eu me considero uma pessoa, a partir do momento que eu começo a ter um espírito de competição entre eu e uma pessoa, isso começa a adentrar a igreja, isso quebra o relacionamento dentro da igreja, isso racha grupo, isso causa grandes divisões, e isso também me afasta das pessoas, né? Sejam elas apenas amigos ou dentro da minha família. A partir do momento que eu estou sempre criando um espírito de competição, me considerando superior a alguém porque eu já me formei, ou então eu já tenho um bom emprego, você ainda não, sabe? Esse tipo de coisa. Mas eu estudei mais da Bíblia, fiz seminário, que você não pode falar nada da Bíblia porque eu entendo mais, esse tipo de coisa. Ou até mesmo, como o autor Timothy Keller diz, né, o complexo de inferioridade, no sentido de, mas eu jamais vou ser igual a aquela pessoa da igreja, né? Então, eu sou uma pessoa muito abaixo, não dá pra querer exigir alguns padrões do que ela segue, não, tem que entender que eu não consigo e tudo mais. Mas aquela pessoa, ela é inteligente, ou ela é muito esforçada, eu não sou assim, só por isso que ela conseguiu crescer na vida e coisas do tipo. Então, esses tipos de pensamento provocam muito mal à Igreja de Cristo. É o que Paulo aqui está alertando aqueles irmãos. E o inveja é pior ainda, né? Como eu disse que a gente ia exemplificar, imagina aquela pessoa que não pode, principalmente nos GAPs, né? Nos cultos de oração da nossa igreja, em que as pessoas costumam compartilhar as bênçãos ou então os motivos de agradecimento. Então imagina o cara ali agradecendo porque conseguiu um emprego, conseguiu, sei lá, comprar um carro novo, ele não tinha, e agora ele pode vir para a igreja mais tranquilo, pode trabalhar mais tranquilo, ou então conseguiu sair do aluguel, comprar uma casa própria, coisa do tipo. E aí, sempre que alguma pessoa compartilha algo de bom acontecendo na vida dela, com um real propósito de agradecimento, você vai lá e sente inveja. Você, nossa, eu não podia ser eu tendo aquilo, né? Ou senão, tipo, miserável, nem merecia, né? Quem conhece ele sabe que ele não merece isso, nem imagina o que ele faz. Então, a gente tem que estar o tempo inteiro tomando cuidado para que esse tipo de sentimento de inveja, esse espírito de competição, ele não tome conta de nossas vidas, ele não adentre a igreja. Porque eu diria que essa é uma das estratégias mais comuns de Satanás para rachar grupos dentro da igreja, né? Os departamentos aí como a gente sabe os que tem na igreja, os nossos, né? Jovens, adolescentes, homens, mulheres, enfim. Imagina um momento que o diabo começa a colocar na cabeça, através de algumas situações, esse tipo de pensamento na cabeça das pessoas, até o momento em que há um grande espírito de competição em todo aquele ministério, ou às vezes até em toda a igreja. As pessoas elas passam a deixar o maior mandamento da Bíblia de lado, que é amar a Deus e amar ao próximo, e simplesmente começam a desejar o mal pro próximo dentro da igreja, e sempre querer estar na frente, ou então começar a se autocomiserar, né? Ter dó, ai, coitado de mim, todo mundo consegue tudo menos eu. E essas coisas vão cada vez mais causando impactos negativos na Igreja de Cristo. E
O Evangelho é muito interessante como ele fornece uma perspectiva totalmente diferente disso, né? Se Paulo é que ele está tratando daquelas pessoas que não andam no Espírito, e elas têm esse complexo de orgulho, esse complexo de vanglória, que é manifestado através da inveja e através do espírito de competição, e não acho que isso é muito distante da sua realidade, porque qualquer pessoa pode ter isso. Personagens bíblicos tiveram com isso. Lembre que o primeiro homicídio, né, que é relatado na Bíblia teve por motivação é exatamente isso que Paulo está tratando aqui, o fato de Caim não ter focado em si mesmo, mas ter focado no relacionamento do seu irmão com Deus e ter se sentido inferior, ter se sentido, de certa forma, menosprezado por Deus, tendo inveja, enfim, e aí motivou o primeiro homicídio. Não acho que isso é muito distante de você. Eu aposto que se você fizer uma reflexão o tempo inteiro, o tempo inteiro o seu coração ele é inclinado a sentir esse tipo de coisa. O tempo inteiro nós somos tentados a sentir inveja, a desejar que o outro não tenha bênçãos, a desejar que a bênção seja apenas para nós, a desejar também que as pessoas adentrem esse espírito de competição e entendam que a gente está saindo na frente, como se fosse uma jornada, a gente está largando lá na frente. O tempo inteiro a gente é tentado a isso. Não é à toa que a primeira coisa que Paulo começa a destacar ao falar de relacionamentos é isso aqui. Mas, como eu estava dizendo, a Bíblia ela fornece uma perspectiva totalmente diferente no sentido de que a Bíblia existem certas ambiguidades cristãs, né? Eu diria que essa questão a Bíblia trata como uma. Como assim? A Bíblia ela deixa bem claro de quão inferior e sem valor nós somos, no sentido de que nós somos caídos, nós não merecemos nada, a gente não pode nem acrescentar nada na nossa vida, nem nada na nossa salvação. Nós somos tão incapazes que nós não podemos fazer absolutamente nada, né? Aquele versículo de Mateus diz que a gente não pode acrescentar nem um côvado da nossa vida, ou seja, não importa o tanto que a gente se esforce, né? A gente não tem controle sobre as situações da vida. Ao mesmo passo que toda a teologia de Paulo deixa bem claro que a gente não... o livro de Gálatas, né, a gente falou sobre isso. O que a gente faz, nós não temos controle nenhum, impacto nenhum na nossa salvação. E principalmente em Romanos, quando Paulo trata sobre a nossa verdadeira natureza pecaminosa, e ele usa palavras bem pesadas para deixar a gente realmente lá no chão, a gente vê que a gente não tem valor nenhum, a gente só depende de Deus. Mas ao mesmo tempo, quando nós passamos a andar no Espírito e depender de Deus, há versículos que dizem, por exemplo, que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, que em Cristo somos mais que vencedores, e que se Deus é por nós, quem será contra nós? Então a Bíblia ela coloca a gente no lugar certo. Ela mostra que realmente somos incapazes e inferiores, mas ao mesmo tempo, quando estamos em Cristo, somos mais do que vencedores e somos capazes de viver a vida que Ele tem proposto pra gente. E eu acho que não existe nada mais importante na nossa vida. Então, em vez de a gente ficar se comparando uns com os outros, criando espírito de competição, nós somos chamados à humildade. E não acho que a humildade é você falar mal de si mesmo, você se diminuir, você falar, eu não sou ninguém, não sou importante, isso aqui. Não, isso não é humildade, isso é comiseração, na verdade, isso é como o próprio Timothy Keller diz, né? É uma afirmação até eu achei bem ousada e interessante da parte dele, que isso também é uma demonstração de orgulho, a partir do momento que eu começo a falar que eu sou humilde, me diminuindo. A Bíblia ela não nos diminui nem nos aumenta, ela coloca onde a gente realmente deve estar. Ela faz com que a gente entenda que a gente é incapaz sem Cristo, porém com Cristo todas as coisas elas vão chegar até nós no que for realmente proposto por Ele em nossas vidas. E assim a gente então entende o verdadeiro lugar nos nossos relacionamentos. Não focar nos outros, não focar no se eu sou menos, não focar se eu sou mais, mas simplesmente focar em o que Deus tem para que eu seja, no que Ele tem preparado para a minha vida. Então, essa é a primeira parte da aula. Depois, como eu disse, a gente vai falar um pouco mais de coisas. Mas a primeira grande reflexão que fica sobre o Evangelho e meus relacionamentos o Evangelho mostra que o nosso lugar é no que Deus tem preparado para cada um de nós, né? E Ele tem um plano geral para todos nós, que vai se concretizar com certeza, mas Ele também tem um plano específico para a sua vida.
Então não fique preocupado se comparando com os outros, se considerando inferior ou superior, mas foque naquilo que Deus tem reservado para você e tente entender a vontade dele e viver conforme ela, que você vai, assim, conseguir muita paz e felicidade na sua vida, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês.